Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro dominical. Já está ficando comum esse nosso encontro. E o objetivo realmente é essa aproximação. Nós estamos vivendo num mundo de tanto separatismo, tudo se separa, as religiões se separam, os pensamentos religiosos não aglutinam as pessoas em torno daquele que foi o maior aglutinador de todos os tempos, o nosso Senhor Jesus. Então a gente fica pensando como seria o Senhor Jesus analisando a nossa vida aqui na Terra. Nós temos tantos segmentos religiosos e cada um com uma visão específica a respeito de Jesus. Todavia, ele é um só. A mesma coisa ocorre com o pensamento divino. Deus para um, Deus de outro, Deus daquele, Deus. Como seria no mundo espiritual? Eles analisando o nosso posicionamento aqui na Terra. Então, nós vamos perceber que o objetivo da religião é juntar as pessoas, aglutinar, nos tornar mais fraternos, mais amigos e, naturalmente, mais felizes também. Porque quando não há animosidade em nossos corações, a felicidade é pacífica, acontece. A gente ser feliz quando estamos caminhando numa praça, olhando as crianças brincando, isso nos dá um prazer especial. Quando a gente para ouvir um pássaro cantando, também nos dá um prazer. Ou quando vemos um gatinho saltitante, brincando, a gente fica pensando em Deus e no esforço. Eu falo esforço. Claro que ele não fez esforço, mas vamos dizer esforço, sim. O esforço que ele fez para que nós, os seus filhos, fôssemos felizes aqui na existência. Estamos num mundo de provas e de expiações. Equivale a dizer que não estamos de férias, estamos aqui especificamente para que haja uma reorganização íntima, uma harmonização moral em nossa vida íntima e na nossa vida de relação. Então, o objetivo era o aprendizado, aprender, aprender com o mundo, aprender com as nuvens, aprender com os regatos, a essa vivência harmoniosa que a gente não tem conseguido, mesmo através das religiões. Então a gente pensa em Jesus. Ele veio à Terra, governador do planeta, organizador da vida aqui na Terra, mas ele chega num local singelo, numa gruta, junto a animais e deita numa lapa. Ali ele começa o seu apostolado de vida aqui na Terra. Os primeiros visitantes são homens rudes, pastores, que vão chamados pelas vozes dos céus para vê-lo, recém-nascido, ainda ali nos braços da mãe, sob o carinho do seu pai. E eles param e se debruçam naquela alegria de estar vendo algo sobrenatural. Eu acredito que eles nem entenderam direito o acontecimento, mas a estrela que luziu lá no empírio, a voz que falou, convidando-os a acompanhar a estrela, tudo isso deve ter tocado a alma singela daquelas criaturas. E a gente vai ver que, distanciado desse acontecimento, 3 homens, esses não eram simples, não eram ignorantes, analfabetos, eram homens letrados, acostumados ao estudo, acostumados à verificação dos acontecimentos que se davam no tempo e no espaço. Eles são conclamados também e vão buscar a estrela guia, a estrela que estava anunciando a chegada do Redentor, do governador do planeta. E então eles percebem que eles haviam analisado
tempo, especificamente e acertado na época correta. Eis que a estrela está lá anunciando o caminho para o encontro com Jesus. E ele sai dali, daquela Lapa humilde, simples, para uma vivência também de simplicidade. O pai era um trabalhador braçal, um carpinteiro, e ele segue os caminhos de seu pai, carpinteiro também. Eu ouvi certa vez uma história, aliás, eu li uma história muito linda, de um homem que caminhava pelas estradas levando sobre os ombros uma canga, dessas que eram colocadas nos carros de boi, no pescoço dos bois. E ele caminhava com aquela canga no pescoço, falando a respeito de um príncipe especial, que bastava olhar para a criatura para transformá-la num ser feliz, harmonioso, intimamente. E as pessoas que paravam para ouvir as suas histórias, ele dizia que carregava aquela canga no pescoço porque ela havia sido feita por um jovem galileu que trabalhava numa oficina de carpinteiro junto com seu pai. E ele, durante algum tempo, ficou observando o menino que estava fazendo aquela canga. E o carinho que ele depositava naquele trabalho, na enxoque com que ele trabalhava, tirando as arestas da madeira, tudo aquilo foi encantando a sua alma. E quando estava pronto o seu trabalho, ele o adquiriu. E viu que aquele trabalho não era para colocar no pescoço de um boi, mas sim no pescoço dele mesmo. E ele colocou e contava para as pessoas que ele não sentia peso nenhum. O que ele sentia era uma inaudita felicidade, a felicidade de ter estado com uma criatura especial, diferenciada, que um dia seria comentada pelo mundo inteiro e que a sua passagem pela terra jamais se apagaria. E a gente começa a pensar, Jesus que veio para a transformação do pensamento religioso na terra, trabalhando numa oficina de carpinteiro. E a gente se esquece disso com tanta facilidade. E construímos templos gigantescos, riquíssimos, para reverenciar Jesus, o carpinteiro. E construímos altares também valiosos para que a gente reverencie Jesus, o Galileu carpinteiro. Como tudo está tão diferente de uma realidade que deveria vigir em nossos corações. Mas estamos caminhando. Vamos chegar ao tempo de encontrarmos essa paz, caminhando pelos caminhos da vida, sem estarmos sobrecarregados com as paixões do mundo. Paulatinamente vamos mudar a nossa cerviz e vamos descobrir que as coisas simples são aquelas que verdadeiramente nos dão felicidade. Outro dia estava em casa e vi uma borboleta, uma linda borboleta amarela, e me lembrei que na minha infância a gente via tantas borboletas perto da casa onde nós morávamos, no jardim que mamãe cultivava diante da nossa casa. E a gente tinha o prazer de ficar olhando as borboletas, nunca de tocá-las ou de prendê-las. E hoje, dificilmente vemos borboletas, principalmente na cidade. E então, num dia especial, me aparece uma borboleta amarela. E eu parei e pensei em Deus. E pensei nesse Pai tão generoso, que nos oferece tanta coisa linda, e devagarinho
a gente vai destruindo. Mas vai chegar o nosso momento de reconstrução. E então iremos reconstruir, primeiramente, a nossa alma, o nosso coração, que será mais gentil, mais afável, mais amigo. Depois, vamos reconstruir os jardins na terra em que estivermos vivendo. E então, vamos perceber que tudo vai ficar perfumado, porque será o perfume do bem. Até já, amigos. Até outro dia.